Salve, salve, sejam bem-vindos! Está começando mais um SBT Esporte. Muito obrigado você pelo carinho, pela sintonia e pela audiência. E bora lá, porque a gente tem muita coisa para falar de Copa do Brasil. É a quarta-feira de bola, terça-feira também teve, porque o São Paulo está classificado. Caiu o Pix na conta do São Paulo para as oitavas de final da Copa do Brasil, meus amigos. Isso mesmo, deu trabalho, mas avançou. Hoje o restante joga, Palmeiras e Santos estão em vantagem, mas tem que ficar de olho aberto. Abre o olho, Palmeiras, abre o olho, Santos. Corinthians tem uma missão dificílima pela frente e ainda precisa driblar a fumaça, o fumacê que está em cima lá da Arena do Corinthians. Nós também preparamos um material explicando a perigosa situação que, aliás, a gente até comentou aqui no programa que vive a Juve, a Juventus, semifinalista da Europa League, que a gente mostra aqui ao vivo na tela do SBT na outra semana. Então fica ligado, certo? E claro, você vem na resenha com a gente, você é a nossa audiência, você participa comigo aqui, com o Caio, 18 991 437891. Já dei o spoiler que Caio Esteves está no estúdio. Tudo bem, Marão? Senhores. Beleza, Tudo boa certo, tarde para todo mundo aí de casa. Aí? Para quem gosta de futebol europeu, também uma dica aí rápida. Hoje tem City e Arsenal pela Premier League. Hoje o jogo que pode definir aí muita coisa no campeonato. O Arsenal se tem 5 pontos a mais, mas esse jogo está sendo tratado como final aí. O jogo às 4 da tarde na ESPN, então quem gosta aí, quem está acompanhando, já fica aí o chamado. Fazer a propaganda que a ESPN é nosso parceiro aí, então é legal explorar a Premier League, que a gente fala muito e mostra aqui também. Se eu não estou enganado, 34ª, né? Rodada? 34ª. 34ª. Depois fica faltando 3 rodadas. Então, e ainda se abrir Arsenal, 8 pontos... se o Arsenal ganhar hoje, fica muito difícil do City chegar e pôr a mão na taça. Se o City ganhar, o Arsenal ainda pode se dar o luxo de empatar um jogo, porque aí diminui para 2 pontos, mas pode se dar o luxo de empatar um jogo. Só que o Arsenal tem tropeçado nas últimas rodadas e o City não. Então, assim, hoje eu vejo um leve favoritismo aí para o City e o jogo é na casa do City. Então, vamos ver como vai ser. Mas vamos falando aqui bastante de Europa League também, daqui a pouco a gente fala. Exatamente. A Ilha da Rainha vai parar para ver esse jogo e a gente agora vai de Copa do Brasil, porque o São Paulo foi para Itu e voltou classificado para as oitavas da Copa do Brasil. Aquele Pix maneiro já caiu e o Tricolor precisou martelar bastante para fazer o gol da classificação. Teve que ter um ratinho no meio aí. Bora lá. Jogo muito difícil para o São Paulo. O Tricolor não conseguiu furar o bloqueio da zaga do Ituano no primeiro tempo. Jefferson Paulino pegou demais. Só que o Wellington Rato tinha acabado de entrar e conseguiu marcar o gol da vitória aos 18 minutos do segundo tempo. Ele arrancou da direita para a esquerda, foi para dentro da marcação e bateu. A bola entrou no cantinho. Fim de jogo, São Paulo 1, Ituano 0. Tem 3 motivos, da dificuldade do São Paulo ontem. Primeiro, de assistir o jogo, foi horroroso. Segundo, de quem pagou o ingresso para ver esse jogo horroroso. E terceiro, porque o jogo foi horroroso. Foi fraco, o jogo foi fraco mesmo. Eu assisti o jogo do Cruzeiro com o Náutico, que foi um jogo bem legal. Foi muito legal. O Cruzeiro jogou muita bola, amassou o Náutico ontem. Tá classificado também. Tá classificado também para as oitavas. E na sequência eu já peguei esse jogo do São Paulo para ver também. E aí sim, o São Paulo eu acho que é material humano o problema mesmo, Mara. Não tem outra explicação, porque parece que não vai. Tentou, o Ituano fechou bem a casinha, o São Paulo não conseguia entrar na área do Ituano. Em algumas jogadas no segundo tempo melhorou um pouquinho e exigiu um pouco do Jefferson Paulino, mas fora isso, é um jogo bem mediano. O São Paulo achou o gol no final, cumpriu ali a meta, porque tomou um susto no jogo de ida que por empatar no Morumbi, mas assim, passou um sufoco que não precisava. E aí teve que contar com um jogador que nem estava jogando, que entrou no segundo tempo, para garantir uma classificação. Vamos ver agora como vai ser o sorteio. Agora muita coisa acontece, tem outros times para classificarem aí a gente vai ter um sorteio. Mas é assim, não dá para culpar o Dorival de maneira nenhuma, acabou de chegar. Mas você vê que ainda o time continua de uma maneira ainda com muitos defeitos, muitos problemas, principalmente no meio campo. Tem que melhorar muita coisa, finalização também é uma coisa que tem que melhorar. Para mim falta jogador bom. Para mim, São Paulo não tem bons jogadores. Como diz Patrícia Machado na redação, Caio, você é um fofo. E você fala mediano. Foi um jogo medíocre. Foi ruim. Jogo horroroso, jogo ruim. Entendeu? Mas você é fofo. Não, mas é que pra mim os jogos do Santos... Pra mim os jogos do Santos estão piores. Aí sim tá uma coisa assim...
tenebrosa de ver, uma coisa triste mesmo. Os do São Paulo ainda estão um pouquinho melhores, mas continuam ruins. Tem razão. Então, vamos agora falar do... Tá vendo? Você é fofo, você é fofo. Vamos falar do Santos, que vai receber o Botafogo de Ribeirão. O jogo está marcado para 7 da noite e o Peixe tem uma ótima... Aquele jogo para você comer pastel, né? O Peixe tem uma ótima vantagem, mas o ataque não está produzindo muito e a torcida espere hoje que melhore, porque são 3 empates seguidos, hein? O Santos vai receber o Botafogo de Ribeirão Preto com o regulamento embaixo do braço. 2-0 no jogo de ida e tranquilidade para administrar a vantagem. Luan Dias não joga, se lesionou no treino. Dodge e Lucas Lima serão analisados pela comissão técnica. É uma melhora significativa, só que, como eu falei alguns dias atrás, essa melhora não depende só de mim, do Eduardo, do João ali, que é mais o setor defensivo dos laterais, né? É uma melhora que depende de todos. Então, desde o Marcos Leonardo, que é nosso centroavante, até o João, é uma melhora que vem sendo nítida em todos. Então, acho que o mérito não é só da linha defensiva, é mérito de todos. Então, ainda parabéns ao grupo por isso e continuar trabalhando para que a gente continue melhorando e, se Deus quiser, evoluir em vários outros aspectos para a gente conseguir sair vitorioso. A defesa melhorou, como bem disse o zagueiro Messias, mas o que preocupa é o ataque. Ângelo fica no banco, deve ser preservado por conta das críticas. A escalação vem com João Paulo no gol, Natan, Messias, Eduardo Bauerman e Lucas Pires na defesa, Rodrigo Fernandes, Dodge e Lucas Lima no meio, Mendonça, Soteldo e Marcos Leonardo no ataque. O Peixe tem uma ótima vantagem. É só ficar ligado e buscar a vaga. Algo que até parece fácil. Se fossem outros tempos, o Botafogo de Ribeirão ia ser sparring do Santos na Vila. Mas como são outros tempos, temos que ficar de olho aberto e ver esse time do meu Santos hoje. E uma coisa que, assim, eu pelo menos não lembro de ter visto ninguém falando, o Botafogo tá bem na Série B. Tá bem, tá vencendo os jogos. Se eu não tô me enganado, 3 jogos, 3 vitórias. Ou 2 jogos, 2 vitórias até agora. Não é um time que está no momento ruim como estava no Paulista, por exemplo. Então, tem que abrir o olho, tem que fazer um jogo sério, tem que fazer um jogo para vencer, porque o Santos não está também... Melhorou um pouquinho? Melhorou, mas não está aquelas coisas, cara. Continua fazendo jogos bem, mais ou menos. A defesa tem segurado um pouco mais ali, tomado menos gols, mas o ataque tá triste ainda. O Marcos Leonardo precisa melhorar, o Ângelo naquela situação que a gente comentou ontem, né, que não tem feito bons jogos e está até sendo contestado muito pela torcida santista, e o meio-campo também falhando um pouquinho, precisando melhorar. A criação é sempre o problema, né? Atualmente o futebol brasileiro ele conta com times muito defensivos e aí os criadores das jogadas ofensivas, pouquíssimos no Brasil dão certo. Sabe qual é o problema, Caio? Principalmente pro time do Santos, né? Que por essa má fase, o time do Santos está tendo uma dificuldade, porque depois de um certo tempo dentro da Vila, que é o alçapão, né? Tanto que é conhecido como o alçapão da Vila, dentro da Vila Belmiro, depois de um certo tempo, a torcida começa a vaiar o Santos, começa a xingar os jogadores. E isso está sendo percebido já há 2, 3 jogos já na casa lá no Santos, porque a paciência da torcida está meio curta, né? Mas, assim, esse jogo é aquele jogo que a torcida não deveria vaiar o time, né? Já ali, final de primeiro... Começa o final do primeiro tempo ali, 40, 41, a torcida já começa a vaiar para ir pro vestiário. Quando a rapaziada volta sob vaia. Não tem muito segredo, aí torce, né? Depois começa a acabar o jogo, já não jogou bem, vaia de novo na rapaziada. Não tem muito segredo. É que assim, a temperatura do estádio ninguém controla, claro, né? É uma coisa que é em massa ali. É visceral momento, o negócio, né? É visceral. Mas não tem segredo, cara. Vai e depois acabou o jogo. Que o time estiver mal. Apoia enquanto o time tá jogando. É muito simples, cara. Né? Ainda tem torcidas no Brasil que fazem isso. São poucas, mas tem. Mas o jogador ele vai se sentir motivado ali naquele momento. Você imagina você trabalhando o tempo todo com alguém te xingando, falando na sua orelha. Aí você quer Aí você acelera um processo dentro do jogo, tentando acabar com aquela vaia contra você, que é do seu time, que é da sua torcida.
E isso aconteceu contra o Atlético Mineiro. Teve dois lances que o Santos foi afobado porque estava tentando abafar a vaia da torcida. Abafar o momento da crítica, né? Porque, ali, né? tipo assim, vamos fazer um gol, acaba a vaia. O Marcos Leonardo tem feito isso. Consegue. Tem feito muito isso. Ele pega a bola, ele já quer ir pro gol, já quer chutar. Ele pega a bola, parece que a bola tá quente, tá queimando no pé. Então, e é um jogador técnico, é um jogador que tem a capacidade de dominar uma bola, de fazer um pivô, de girar, de fazer uma tabela, mas eu tenho percebido muita afobação nele, que ele quer marcar logo o gol para se livrar. E isso pode ser um problema. O Odair talvez tenha que administrar um pouco isso também, a temperatura da torcida. Vamos falar do Palmeiras, que joga às 8 da noite fora de casa, é contra o Tombense. O objetivo é passar de fase e cumprir o planejamento do mestre Abel. O Palmeiras chegou a Uberlândia nos braços da torcida. A galera compareceu para apoiar o time na terceira fase da Copa do Brasil. Rony se recuperou da cirurgia e pode ficar disponível no banco. Piquerez também voltou, mas ainda não entrou em campo e deve continuar no banco. Mas o uruguaio está animado com o retorno. Feliz pelo retorno, mais cedo que tinha programado. Você chegou a te falar que tinha até 2 meses fora, mas graças a Deus foram 2 semanas. Acho que nem isso para fazer o retorno à transição física. E depois também feliz por retorno aos gramados, ao jogo. Jogo muito difícil no Maracanã contra o Vasco. A gente começou perdendo 2-0 e o importante é que conseguiu o empate. Agora focar no próximo objetivo, que é amanhã no Copa do Brasil. Abel deve escalar a equipe com o Everton no gol, Marcos Rocha, Gustavo Gomes, Murilo e Vanderlan na defesa, Fabinho ou Zé Rafael, Richard Rios ou Gabriel Menino e John. Dudu, Hendrick e Rafael Navarro ou Flaco Lopes fecham o ataque. Um time com algumas mudanças para administrar a vantagem. A defesa tem tomado alguns gols e preocupado. Na partida de hoje, o Palmeiras pode até perder por 1 de diferença que se classifica. Mas não é esse sofrimento que a torcida espera. O jogo aqui no Allianz foi 4-2 pro Palmeiras. O Palmeiras pode perder por 1 gol. Mas o problema lá no Tombense é o campo, né? O campo é muito pastoso, grama alta. O Palmeiras vai ter um pouco de dificuldade de toque de bola, né? Que é um time que gosta de posse de bola, tocar bola, né? E ao contrário do que a gente tem falado de São Paulo e de Santos, já é um time que o ataque tem funcionado muito bem, e até com as opções que você tem no banco, né? O Navarro fez gol no último jogo contra o Vasco, o Flaco Lopes tem feito gols aí quando entrou contra o Vasco, mas não conseguiu fazer. 3 gols. Mas nos jogos anteriores, né? 4 jogos e 3 gols, né? Ele tinha feito. Então, tem aproveitado. O Hendrick, até o Hendrick, né? Fez gol também recentemente. Então, o ataque tem ido muito bem com o Dudu. Eu não entendo como tem gente que tá falando que o Dudu tá jogando mal. Eu não entendo, sinceramente. E eu ouvi isso já. O Dudu, ele tá dando assistência todo jogo, cara. Ele tá driblando, ele só não tá fazendo gol. Mas ele tá desequilibrando todo o jogo, dando assistência, driblando a defesa. Aí o cara não faz gol, falam que ele tá jogando mal. Não dá pra entender. Tem uma torcida organizada do Palmeiras no Twitter que tem uma foto do Abel e colocou que a hegemonia, o Palmeiras, aquela fase áurea do Palmeiras acabou. Cara, a gente está começando uma temporada depois de uma sequência de títulos do Palmeiras e tem meia dúzia de Zé Ruela que tá falando bobagem do time do Palmeiras. O time do Palmeiras é o time a ser batido no Brasil. Nem o Flamengo é o time a ser batido no Palmeiras. Tem que ser realista, né? O time acabou de ser campeão, acabou de levantar a taça, ser campeão. E é futebol, né, irmão? Tem hora sentido, que você oscila. Né? Tem hora que oscila. E o Rony tá voltando, né? Tem ainda essa situação. O Corinthians e Palmeiras jogam na próxima rodada do Brasileiro, né? E o Rony pode jogar também. O Corinthians tem muita dor de cabeça, né? Tem a situação do Remo que nós vamos falar já. E aí na sequência tem o clássico contra o Palmeiras. O Palmeiras que vem muito bem embalado. Eu acho que hoje o jogo do Palmeiras é um jogo meio que sem sustos, assim. Se jogar o que tá jogando, vai passar tranquilamente. Exatamente. Bora agora? Vamos lá. Vamos falar agora com... é verdade. Se você falar Corinthians para alguém que... E o Corinthians? Você vai saber que o cara é corintiano quando o cara faz assim, ó. Com aquela carinha assim, ó. Não tá fácil, ou então não. coça aqui, ó. O desafio é grande hoje, hein? Corinthians. E vai pegar o Remo, hein? 9h30 da noite. A torcida deve comparecer, mas o clima é hostil no Parque São... Hostil é pouco, hein? Hostil é... Põe na tela.
Em meio aos diversos problemas, o Corinthians se preparou para tentar reverter a desvantagem e buscar a classificação. O time de Cuca precisa vencer por 3 gols de diferença para avançar às oitavas. Fagner continua machucado e Rafael Ramos também está fora. Duqueiroz vai improvisado na lateral direita. O jovem Pedro, que vinha ganhando chances, também não joga. A escalação vem com Cássio, Duqueiroz, Bruno Mendes, Gil e Fábio Santos. Rony, Fausto Vera e Matheus Araújo. Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto. O timão é o que tem a vida mais difícil entre os grandes. Vai ser mais uma noite em que a Fiel terá de apoiar, mesmo desencorajada. Vamos lá, Corinthians precisa ganhar de pelo menos 3 para não ir para os pênaltis, igual o Atlético Paranaense ontem. Meu Deus, o torcedor do Atlético Paranaense sofreu ontem, foi para os pênaltis contra o CRB. O Corinthians tem um problema chamado Cuca, e o Cuca agora falou que quem me ofender aqui eu vou processar todo mundo. Isso foi um recado para a imprensa, principalmente. E a torcida falou que vai protestar antes, no intervalo e depois do jogo contra o Cuca. Então, assim, a coisa tá feia, o Cuca colocou o cargo de novo à disposição, falou, eu treino o time, eu vou ser o técnico hoje, mas se você quiser, amanhã eu não volto. Né? E parece que o presidente está segurando o homem. Sim, o Duílio está, até o momento, pelo menos ele entendeu que a acusação envolvendo... E aí ouviram o advogado da vítima ontem, teve muito desdobramento, né, Mário? Muita coisa está acontecendo. O Corinthians contratou um advogado para ir para a Suíça, um negócio, tá um embrólio. Sinceramente, é uma vergonha. Mas enfim, falando do jogo, o Corinthians tem que se preocupar muito com o contra-ataque do Remo, muito. O Remo em contra-ataque é um time letal e mostrou isso no primeiro jogo de ida. O Remo jogou contra-atacando e fez o resultado desse jeito. Hoje vai jogar do jeito que gosta o Remo. Vai jogar esperando o Corinthians e vai jogar no contra-ataque. Se encaixar um contra-ataque com o Gil lá atrás, do jeito que ele tá lento, do jeito que ele tá andando no campo praticamente, meu amigo, aí a coisa pode ficar difícil. Então, cara, mas você tá falando vai ser um jogo complicado. Você tá falando vai ser um jogo complicado. É o Remo que você tá falando? É o Remo. Bom no contra-ataque. Com o Muriqui e Pablo Vitor lá na frente. O time mostrou que tem potencial. O Muriqui. Você não conhece o Muriqui? E quem mais? Pablo Vitor. Veloz, rápido. Tem jeito, é Copa do Brasil. Vem aqui. Não, o Corinthians perdeu de 2-0. Você tá longe por quê? Eu tenho vergonha. O Remo não merece Marquinhos. O mérito pelo resultado? Merece. Ganhou de 2-0 no Corinthians. Marquinhos, não dá pra pegar eu aqui. Não dá Vem aqui, eu tô atrás da câmera. Marquinhos, eu tenho vergonha de um time... Tira a câmera aqui para o povo ver nós aqui. Eu tenho vergonha de um time que pode perder pro Muriqui. O Muriqui é ídolo do futebol chinês. O Muriqui jogou muito tempo lá. Vamos dar um passinho pra frente aqui. Dá um passinho pra todo mundo ver você. Tira a câmera pra lá. Então é isso. Vamos ver os internautas aí. Eu quero ver daqui que eu tô com vergonha do Muriqui Carsteiro. É o Remo. Tô com vergonha. Então vamos pro intervalo então? Que o Corinthians pode perder a vaga para oitavas pro Muriqui e pro Remo. Vamos pro intervalo, Fabão? Tira nós daqui. A gente está de volta e o goleiro Jordi virou titular e vai se firmando no time do Novo Horizontino. Ele falou um pouquinho sobre a boa fase, como que a equipe vem trabalhando nesta Série B. Fala aí, Jordi. Venho me dedicando, trabalhando, um grupo muito bom, um trabalho entre os goleiros também que vem evoluindo cada vez mais. Eu venho de fora, então estou me alinhando novamente com a realidade, com o estilo de jogo, com a forma de se jogar aqui no Brasil, né? Um campeonato dificílimo, jogos fora de casa são mais difíceis ainda, principalmente pela logística, viagens e tudo mais, mas em casa tive um sentimento muito bom, senti que o nosso time consegue se impor, consegue impor o nosso estilo de jogo, né? E eu acho que isso vai ser muito importante, criar essa casca, criar essa mentalidade de querer vencer, né, num campeonato muito longo, e com certeza aqueles que forem mais consistentes, aqueles que tiverem intenções reais de brigar lá em cima, vão ter um sacrifício maior, mas vai ter um privilégio de poder
brigar por coisas boas, né? Então acho que vai ter isso aí pela frente. Tá certo, esse é o Jordi, goleiro do Novo Horizontino e que tá conseguindo a vaga aí aos pouquinhos, né? Sim, goleiro mais experiente, né, Mário? 29 anos, já tem aí uma experiência, jogava em Portugal, Paço de Ferreira, e tem conseguido aí ter espaço no Novo Horizontino. E a vitrine da Série B, eu acho que ela é importante demais para esses jogadores que vêm de fora, né? Não é todo jogador que joga na Europa que consegue chegar e jogar em clube de Série A. Então, o caminho ele pode ser esse também, de se destacar num time da Série B para depois conseguir alguma coisa em algum clube da Série A. A gente tem visto esse roteiro se repetindo com certa frequência e o Novo Horizontino deixou de ser um time com vitrine só estadual para ser um time com vitrine nacional, indo pelo segundo ano consecutivo, ficando na Série B. Então é importantíssimo, mas acho que tem muita coisa que ele pode mostrar lá no Tigre. O trabalho tem sido bem feito pelo Eduardo Batista. Vamos torcer, começo de campeonato é esperar e pontuar para manter ali a posição. O mais importante é não brigar lá embaixo na Série B, que é perigoso, né, Mário? Vamos ver. É isso aí. Grande abraço para todo mundo. Amanhã a gente se fala. Beijo. Valeu, até amanhã. Até.